Olá, pessoal. Muito boa tarde, boa noite, talvez bom dia. É um prazer estar com vocês, ainda que à distância, ainda que não seja ao vivo. Eu peço desculpas pela minha ausência em tempo real na noite de hoje. Eu acabei não conseguindo, por razões pessoais de organização familiar, conseguindo alguém para ficar com os meus filhos enquanto eu dava aula. Então, faz parte da vida, acontece. E felizmente a gente tem essa opção de, pelo menos enquanto as aulas estiverem à distância, online, a gente conseguir gravar. Então, acho que é uma boa solução. Estou gravando a aula para vocês, então, que seria em tempo real à noite. Quem quiser já aproveita agora. Não sei em que momento você está assistindo isso, mas seria até interessante que você utilizasse o tempo que seria a aula para assistir esse encontro. E a única diferença é que vocês não vão conseguir tirar dúvidas em tempo real, né? Mas, como sempre, eu fico à disposição. Me mandem e-mail, me mandem WhatsApp, alguma coisa não ficou bem entendida, me deem um alô. Começo da aula que vem, que a gente vai estar ao vivo, vocês me perguntem, não tenham dúvidas. Espero que seja essa uma boa solução para essa minha incompatibilidade de agenda e de horário. Mas, bom, pessoal, é isso. Eu vou tentar não ser muito extenso, porque isso tende a cansar vocês ainda mais, esse esquema que não é ao vivo. Eu já gostei 2 horas e meia para dar essa mesma aula. Eu vou tentar fazer em menos de 2, vou ser bastante objetivo, quem sabe ali 1 hora e meia. E, por favor, fiquem à vontade. Quem quiser acelerar esse vídeo, jogar aí para 1,5, para 1,6, 1,7 a velocidade, fique à vontade. E é isso, pessoal. O único recado que eu tenho para dar para vocês hoje é a atividade, cujo prazo se encerra na noite de hoje, mas todo mundo já vai estar sabendo disso quando tiver acesso a esse vídeo, porque eu já vou ter avisado as lideranças por meio do WhatsApp. Mas é isso, vamos para o que interessa. Vamos conversar então sobre 2 tópicos da nossa unidade 2. São 2 tópicos importantes e eu vou tentar deixar eles o menos técnico possível e tentar passar para vocês o que nos interessa, o que faz mais sentido, o que é mais relevante para a formação, para a graduação de vocês. Lembrando que a gente, a partir de agora, começa a fazer análise de algumas leis específicas. A gente não vai esgotar, não vai ler essas leis do começo ao fim, ver todos os institutos. Mas, a partir da análise da conversa que nós teremos, vocês já sabem o caminho da pedra, caso vocês tenham interesse em se aprofundar, caso vocês tenham essa necessidade. Por exemplo, eu soube, não sei se procede, mas eu vi em algum lugar que existe previsão de concurso para o IBAMA ainda em 2021. Então, se vocês, por algum acaso, quiserem pensar em fazer a prova, eu fiz o último concurso que teve, se eu não me engano, foi o último concurso, foi em 2012, 2013. Eu fui aprovado para técnico administrativo na época, eu estava na faculdade ainda. Foi meu primeiro emprego, assim. Primeiro lugar que eu efetivamente fui, trabalhei, foi no IBAMA, aqui em Campo Grande. Não era nem na Euclides da Cunha ainda. Foi um lugar que eu aprendi bastante, foi muito legal a minha estada lá, embora tenha sido breve. Recomendo. Nas carreiras federais não é a que paga melhor. Técnico do executivo não ganha lá, não dá para comparar com o técnico do judiciário, por exemplo, ou de um Ministério Público, mas mesmo assim são salários bastante atrativos, a remuneração é bastante interessante quando comparada à iniciativa privada. E é uma prova também que, mesmo para nível médio, eles cobram ambiental, que foi até quando eu comecei a ter contato com ambiental no fim da minha graduação. Então, talvez, se você, por algum acaso, tiver interesse nesse concurso, as leis que a gente vai mencionar hoje, você vai ter que parar e olhá-las com um pouco mais de atenção, voltado para uma análise de concurso que possivelmente cobre alguns aspectos literais da lei.
O que tem de mais importante nas leis a gente vai ver agora, mas vocês sabem, prova de concurso é sempre cheia de pegadinhas, sempre cheia de especificidade, mas vocês já a partir dessa aula conseguem ter pelo menos um panorama sobre esses assuntos, que são assuntos importantes, que são assuntos que certamente caem numa prova desse tipo, e mais importantes são assuntos que aparecerão na avaliação de vocês. A gente vai utilizar o que a gente vê hoje para fins de aprovação na disciplina. Espero que todo mundo esteja acompanhando no AVA e no material. A gente está bem certinho em relação aos tópicos do AVA e do livro do material de vocês. E qualquer coisa também, me dê um alô, não tenho dúvidas. Então, agora sim, vamos para o que interessa. Deixa eu compartilhar minha tela com vocês. Aqui. A gente hoje tem 2 blocos de slides, você já tem acesso a ambos no PDF, e eles representam 2 tópicos da nossa unidade 2. O primeiro que a gente vai ver agora é a PNMA, ou seja, a Política Nacional do Meio Ambiente, que é regida por uma lei específica, que é a Lei 6938 de 81. Pessoal, a partir do ano dessa lei, eu já quero conversar com vocês sobre as primeiras noções, primeiras considerações que nós precisamos ter em relação a essa lei. Essa lei é uma lei muito importante, é uma lei cujos dispositivos nós ainda aplicamos, ela ainda é utilizada no direito ambiental, embora seja relativamente antiga, mas essa lei tem um papel simbólico e histórico muito importante no direito brasileiro. Primeiro porque, percebam que é uma lei pré-constituição. A Constituição só vem em 88. Então, aquelas disposições avançadas que nós vimos lá no 225 da Constituição, em relação à tutela do meio ambiente, elas ainda nem se faziam presente no nosso ordenamento jurídico quando da edição dessa lei. Outro ponto, além de ser pré-constituição, é uma lei que traz um novo marco legal em relação à defesa jurídica do meio ambiente. Talvez você se lembre, na aula passada a gente falou que o direito ambiental começa a surgir ali por volta dos anos 70, 80 do século passado. Então percebam que o Brasil, em 81, já tinha a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente. E essa lei vai trazer para a gente um novo marco, um novo paradigma, uma nova forma de encarar o direito ambiental, quando a gente faz a comparação com essas 3 fases aqui de eras legais, fases legais de defesa do meio ambiente. A Lei 6938, pessoal, ela vai ser a primeira lei que vai inaugurar a 3ª fase, que é a atual fase em que a gente se encontra. Porque ela é uma lei que vai colocar o meio ambiente com um papel de independência e autonomia em relação a outros bens jurídicos e vai realizar a defesa do meio ambiente enquanto tal, não enquanto algo secundário, algo acidental, algo acessório, como era feito nessas outras 2 fases anteriores. Na primeira fase, existia uma certa defesa, uma certa tutela do meio ambiente, só que em uma perspectiva economicista e privatística. Como assim, professor? Aqui, você até percebia e encontrava dispositivos legais que protegiam o meio ambiente, mas não protegiam o meio ambiente por ser meio ambiente. Protegiam o meio ambiente porque essa proteção acabava sendo consequência da defesa da propriedade de alguém. Por exemplo, se eu tenho uma propriedade rural que é cruzada por um rio e alguém polui esse rio, eu tinha que evitar a poluição. Só que eu não evitava a poluição pensando no direito transindividual ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Eu evitava a poluição porque isso causaria prejuízo ao direito de propriedade daquele indivíduo, já que ele não poderia fruir completamente da sua propriedade por ter um rio danificado, um rio assoreado, um rio poluído.
Então, eu não poderia fazer um corte indevido de algumas espécies de árvore, não pela defesa do meio ambiente, mas porque aquilo representaria, talvez, a supressão, a diminuição do patrimônio de alguém em razão do valor econômico. Então, eu defendo a propriedade. E talvez de maneira incidental, de maneira secundária, eu defendo o meio ambiente. Então, o escopo, o foco aqui é defender o patrimônio. Só de maneira acessória, talvez defender alguns bens ambientais. No segundo momento, a gente ainda mantém essa perspectiva de defesa acidental, secundária do meio ambiente. Só que eu não vou olhar agora só para o patrimônio de alguém. Agora eu vou me preocupar em tutelar, em defender a saúde humana. E, consequentemente, por via indireta, eu defendo o meio ambiente. Por exemplo, eu não deixaria que fosse ateado fogo de maneira indiscriminada em um dado local, não para defender, para proteger fauna e flora naquele espaço, mas porque a fumaça pode causar mal à saúde humana. Então, eu me preocupo com a qualidade da água, não em razão do... não pela água ser um bem ambiental, um recurso natural com valor intrínseco. Eu me preocupo porque se eu não cuidar da qualidade da água, os seres humanos vão ficar doentes também. Então, aqui é o primeiro foco na saúde das pessoas. E, de maneira acessória, ali meio que sem querer, eu acabo tutelando o meio ambiente. Então, percebo que nessas fases a gente não tem uma preocupação centrada, direta na defesa do meio ambiente por si só, na condição autônoma e na condição por seus próprios valores, por sua própria densidade, por suas características intrínsecas. Eu tenho defesas secundárias nas duas fases. Até que no Brasil, a Lei 6938 de 81 vai inaugurar essa terceira fase, que é a fase que vai buscar colocar o meio ambiente como centro de um espectro de proteção jurídica. Então, eu vou ter regras ambientais direcionadas à defesa do meio ambiente enquanto tal, de maneira agora direta, imediata, e não mais de maneira acidental, acessória, secundária ou imediata. Por isso que a gente pode falar que a Lei 6938 ela representa justamente o marco inicial dessa terceira fase. Ela vai colocar o direito ambiental, perdão, vai colocar o meio ambiente como um direito próprio e autônomo. E, por meio disso, vai adotar um novo paradigma nessa relação da pessoa com o meio ambiente, colocando a proteção jurídica focada nos bens ambientais. E, muito importante, que também deriva desse paradigma ético novo, é ter uma visão totalizante, ter uma visão completa, ter uma visão, com a palavrinha diferente, holística do meio ambiente. Essa perspectiva nos diz que eu não tenho como enxergar o ser humano como algo que está aqui e, de outro lado, de maneira completamente incomunicável e estanque, eu tenho o meio ambiente. Essa perspectiva, ela ainda embora se faça presente em muitas análises que nós fazemos, isso ainda seja uma visão que às vezes ainda permanece arraigada em nós, a Lei 6938 já traz diretrizes para que o ser humano, em vez de ser visto como algo completamente separado, ele seja visto como algo que está dentro do meio ambiente. Ou seja, eu, ser humano, eu não tenho que olhar para o meio ambiente como algo externo. Eu estou dentro do meio ambiente. O espaço que eu ocupo, o ar que eu respiro, a água que eu bebo, tudo isso a energia que eu utilizo, tudo isso deriva do meio ambiente. E eu estou completamente preso, entranhado no meio ambiente. Eu não tenho como enxergar, como fazer uma análise jurídica que seja, de maneira separada. Não, isso aqui é humano, isso aqui é meio ambiente. Não. A lei traz a perspectiva de que isso seja visto como que é tudo junto. O ser humano ele é um dos componentes do meio ambiente
e nada além disso. E esse tipo de perspectiva já começa a ser desenhado na Lei 6938. Então, por isso que eu digo que a lei, além de ter importância pelas suas próprias disposições, que a gente vai dar uma olhadinha no que tem mais relevância, ela também é muito importante por representar esse marco legal. Então, é por meio da lei da PNMA que a gente começa a fase em que nós nos encontramos de tutela jurídica no meio ambiente, fase essa que vai encontrar seu ápice com a edição da Constituição Federal no artigo 225 em 88, e a partir disso a gente vai ter um núcleo duro de normas ambientais, a partir das quais as demais vão se criando e se ramificando. Então, a Lei 6938 é muito importante em razão desse aspecto histórico, como eu digo para vocês. A lei, pessoal, vai se dividir em algumas partes, ela vai trazer para a gente conceitos, princípios, instrumentos, objetivos, eles estão no material, eles estão também no próprio texto da lei. Quem tiver interesse ou quem tiver necessidade, como eu disse há pouco, poxa, quero fazer um concurso que cobre isso, quero talvez trabalhar com algo que tenha a ver com ambiental. Para você, pegue a Lei 6938, a lei da PNMA, e faça uma leitura mais atenta. Mas, aqui nós temos as considerações iniciais. A gente tem as definições do artigo 2º, o artigo 3º traz um glossário para a gente, o que é degradação, o que é poluição, o que é poluidor, o que são recursos ambientais, objetivos da PNMA, o que é o CISNAMA, que a gente vai ver um pouquinho mais de atenção daqui a pouco, aqui órgãos do CISNAMA, instrumentos da PNMA e por aí vai. Toda essa leitura não nos interessa agora, mas a lei se divide, se estrutura dessa maneira. Então, ela vai trazer aspectos gerais, inclusive vai trazer alguns conceitos específicos, vai criar, como o próprio apelido da lei, o nome da lei diz, a política nacional do meio ambiente, com esses instrumentos, objetivos, etc., e cria um microsistema de proteção ambiental, começando já a sinalizar, lá em 81, para a responsabilização que a gente viu, que está lá no artigo 225 da Constituição, responsabilização civil, penal e administrativa da pessoa que causa dano ao meio ambiente. Então, por exemplo, a gente vai estudar a responsabilidade civil por dano ambiental no segundo bimestre. A gente vai utilizar artigos da Lei 6938. A gente vai começar a falar a partir de agora bastante de responsabilidade administrativa, também a partir das disposições e especialmente dos órgãos elencados pela Lei 6938. E, como eu disse, a lei vai ter essas divisões em relação a como ela se organiza. Eu trouxe para vocês aqui de maneira negritada o que a gente pode ter um pouquinho mais de atenção. Não vou ler para vocês, para não deixar mais enfadonha a aula, mas está aqui, está na lei. Eu acabei negritando para facilitar a leitura de vocês. Princípios, objetivos, estão bem próximos e que eles se parecem, quando vocês forem ler, vocês vão ver que eles se parecem bastante, tá? Se por algum acaso você pensa em fazer concurso que vá cobrar direito ambiental, especialmente se for um concurso de nível médio, você vai ter que decorar eles, tá? Desculpa, mas vai ser necessário, especialmente diferenciar princípio de objetivo, embora eles se pareçam. Mas aqui, para nossa graduação, saibam que eles estão aqui e que eles são elencados pelas leis, sempre pautados em alguns eixos que a gente poderia dizer
que é o uso do meio ambiente de maneira racional, de maneira adequada, de maneira compatível com o desenvolvimento sustentável. Os princípios trazem esses eixos e os objetivos trazem elementos com um pouco mais de concretude para que esses eixos sejam seguidos, para que essas diretrizes sejam seguidas e as ideias, os princípios sejam implementadas. Conceitos jurídicos da lei, como eu disse para vocês, no artigo 3º a lei traz algo como se fosse um glossário para a gente. Ela traz termos pertinentes à legislação ambiental e traz as respectivas definições. Então, para fins legais, por exemplo, nós temos um conceito do que é meio ambiente. Conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas. Isso aqui são leis naturais, tá? Não confundam com o que a gente estuda. Então, é um complexo, é um conjunto de processos de ordem física, química e biológica que abriga, cria, torna possível a vida, seja humana, seja não humana. Seja a flora, seja a fauna, todo tipo de vida. Isso é o meio ambiente para fins legais. Interessante a gente notar também, que a lei traz significados diferentes para os termos degradação e poluição. Degradação para a lei é qualquer alteração adversa das características do meio ambiente. Meio ambiente é esse cara aqui. Perdão. Poluição. A poluição é uma degradação qualificada. É uma degradação com algumas características específicas. Então, degradação é algo mais amplo, poluição é algo mais específico. A poluição vai ser degradação que... Perdão, pessoal, deu uma... travada aqui, agora vai. A poluição é uma degradação da qualidade ambiental que resulte de atividade, alguma ação que, direta ou indiretamente, prejudique saúde, segurança ou bem-estar das pessoas, que em condições adversas as atividades sociais e econômicas humanas, afetem desfavoravelmente a biota, determinado espaço ocupado por algumas espécies, afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente, ou seja, como se parece, e em relação à saúde daquele dado espaço. Lancem materiais ou energia em desacordo com os padrões ambientais estabelecidos. Então, degradação é algo mais amplo, poluição é uma degradação com algumas características. Uma degradação que resulte de uma dessas situações aqui. Aí nós temos a própria definição de poluidor, que é a pessoa física ou jurídica de direito público ou direito privado, que tem a responsabilidade, seja direta, seja indireta, por degradação. Então, percebam que poluidor, a lei não liga poluidor à poluição propriamente, mas liga poluidor a qualquer forma de degradação, de maneira mais ampla. É claro que se a degradação causada se enquadrar em uma dessas hipóteses, você estará diante de uma poluição propriamente dita. Mas percebam, pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, ou seja, o próprio Estado, os próprios órgãos, entidades, melhor dizendo, da administração pública, seja direta, seja indireta, também podem ser poluidores, também podem estar sujeitos à responsabilização enquanto responsáveis por degradação ambiental. E a lei também traz para a gente os recursos naturais em sua definição legal. A atmosfera, águas interiores, águas superficiais, águas subterrâneas, estuários, mar territorial, solo, subsolo, elementos de modo geral da biosfera, fauna e flora.
Então, a gente tem todas essas definições desse glossário feito pela Lei 6938, e percebam como a Lei 6938 ela realmente pensa em conceber uma política nacional do meio ambiente. Ela se preocupa com aspectos bastante gerais, definir conceitos, definir alguns princípios para essa política. Ela é uma lei que pensa bem no aspecto macroscópico, bem no aspecto abrangente do que é a política nacional do meio ambiente. Conceitos, como eu disse, nós temos instrumentos também. Os instrumentos estão no artigo 9º da lei. Passem o olho, saibam que eles estão lá, e quem tiver necessidade, decorem. Eles podem ser cobrados em alguma coisa diferente da nossa avaliação, tá? Então, acho que todo mundo me conhece, todo mundo já teve aula comigo antes. Eu não cobro decorebas em textos de lei puros, mas eu quero que o material está aqui para que vocês saibam que existe, e eu não vou cobrar, mas se você tiver necessidade, repito mais uma vez, dê uma olhadinha com mais calma. Bom, e o ponto mais importante da Lei 6938, que é o ponto que mais nos interessa, é um cara chamado SISNAMA, o Sistema Nacional do Meio Ambiente. A lei, ela vai, mesmo antes da Constituição, pessoal, criar uma junção de órgãos ambientais que vão trabalhar em níveis de federação distintos para implementar a política nacional do meio ambiente e para realizar as atribuições administrativas relacionadas à defesa do meio ambiente também. Esse sistema é um sistema que vai casar muito bem com o regramento posterior à lei, sobretudo a Constituição, e a gente precisa olhar com bastante calma para alguns dos elementos desse sistema. Esse sistema, portanto, nos termos da lei, ele é composto por esses órgãos aqui que eu coloquei para vocês nesse organograma. A gente tem como órgão superior, que está acima de todos, o que manda no Sistema Nacional do Meio Ambiente, no SISNAMA, o Conselho de Governo. O Conselho de Governo, que é um órgão vinculado à Presidência da República. Nós também temos, no âmbito da Administração Pública Federal direta, o Ministério do Meio Ambiente, o MMA, que é um órgão central, que é um órgão articulador do SISNAMA, que é um órgão que vai atuar ali na mediação com outros, com os demais elementos do SISNAMA, mas percebam que ele está subordinado ao Conselho de Governo. Nós temos aqui ao lado um órgão também da estrutura da Administração Pública Federal direta, que é o CONAMA. Vocês possivelmente já ouviram falar do CONAMA. Ele tem o papel de órgão consultivo, ou seja, ele assessora a tomada de decisões, ele subsidia a tomada de decisões no âmbito do SISNAMA, e também deliberativo, ou seja, ele também decide algumas questões. Ainda na órbita federal da administração pública, a gente tem duas entidades da administração indireta. São duas autarquias. Ó, isso aqui tudo são órgãos do governo federal da administração direta. Isso aqui tudo é União. Isso aqui eu tenho duas autarquias. O IBAMA, o Instituto Nacional do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis, e o ICMBio, que é o Instituto Chico Mendes, que são órgãos que executam a PNMA. Mas a gente também tem, em nível estadual, em nível municipal, outros órgãos também responsáveis por implementar, por levar a efeito a PNMA, sobretudo em relação às atribuições dos entes federativos, as atribuições administrativas dos entes federativos contra a proteção do meio ambiente. Então, além dessa estrutura que é toda federal, eu também tenho meus órgãos estaduais, minhas entidades estaduais de meio ambiente,
que a lei chama de órgãos seccionais, e também tem as entidades municipais de meio ambiente, que a lei chama de órgãos locais. E eu também, de certa forma, eu também poderia chamar esses dois caras, esses dois grupos aqui, de órgãos executores também, sem nenhum problema. Então, esse aqui é o organograma do CISNAMA. O Conselho de Governo, como eu disse, ele é o órgão superior do sistema e ele vai assessorar o presidente da República na elaboração da política nacional, nas diretrizes governamentais do meio ambiente e nos recursos ambientais. Como eu disse, o Conselho de Governo do CISNAMA, ele está dentro, ele é vinculado, ele é um apêndice da presidência da República. Ele está diretamente ligado à presidência da República e atua, portanto, na condição de órgão superior do CISNAMA. Nós temos também o CONAMA, que é o Conselho Nacional do Meio Ambiente, que vai assessorar, estudar e propor ao Conselho de Governo todas as tomadas de decisões e implementação de políticas públicas relacionadas ao meio ambiente. Além disso, o CONAMA vai ter a atribuição e vai ter o poder de regulamentar a legislação ambiental. Então, se eu tenho uma lei ambiental específica, se eu tenho o Código Florestal, tenho a própria lei 6938, tenho a lei do SNUC, tenho uma série de leis, o CONAMA tem atribuição de editar atos administrativos com caráter normativo para garantir o fiel cumprimento dessas leis. Porque vocês já sabem que abaixo das... Não vou nem desenhar isso, vocês estão enjoados de ver, vocês já são craques nisso. Mas abaixo, na pirâmide de Kelsen, a gente vai ter a Constituição, leis, e abaixo das leis, os atos administrativos normativos. Em matéria de direito ambiental, quem edita esses atos, em grande medida, é o CONAMA. O CONAMA que vai editar portarias, resoluções e atos congêneres para dar o detalhamento da legislação ambiental. Por exemplo, a gente vai ver daqui a pouquinho licenciamento. A lei diz para a gente, você tem que licenciar toda e qualquer atividade efetiva ou potencialmente poluidora. Ponto. Quem define quais atividades estão sujeitas a licenciamento? Um ato do CONAMA. Então, ele está abaixo da lei e ele vai trazer o detalhamento para que essa lei seja efetivamente cumprida. E também, quando a gente estiver diante de um processo administrativo ambiental, o CONAMA pode atuar como última instância administrativa. Porque vocês sabem que no processo administrativo, ele é todo processado, ele tramita na própria administração pública, mas ele também comporta alguns níveis de recurso, que inclusive para órgãos da administração pública, mas órgãos diferentes. Então, se você sofre uma multa no IBAMA, em Mato Grosso do Sul, e a depender da situação você vai recorrer, quer recorrer, pode ser que o seu recurso seja levado em última instância até o CONAMA, para que o CONAMA dê a palavra final dentro da administração pública, dentro do seu processo administrativo. Então, o CONAMA, ele é um dos órgãos com mais atribuição e mais importância dentro do CISNAMA, dentro do sistema. Então, ele vai atuar, em especial, nesse caráter de assessoramento, de garantir informações, subsídios para a tomada de decisões, para a implementação das políticas públicas ambientais, regulamentar a legislação ambiental e também, em algumas situações, atuar como última instância recursal no âmbito administrativo. A gente também vai ter o MMA, o Ministério do Meio Ambiente, que é o órgão central, que é o órgão articulador do sistema, é o que faz o meio de campo
entre os elementos, os membros do sistema. Ele é o pivô, ele é o órgão que está ali no meio e vai fazer a interlocução, a articulação, o direcionamento das informações, e também ele vai atuar como órgão de supervisão dos órgãos executores. Então, o Ministério do Meio Ambiente, ele não está hierarquicamente superior, ele está em nível de igualdade, só que ele vai supervisionar como se dá a ação do IBAMA e do ICMBio, por exemplo, porque são autarquias vinculadas ao Ministério do Meio Ambiente. Não há hierarquia, mas há uma vinculação, há uma forma de... Existe a necessidade do Ministério do Meio Ambiente supervisionar como se dá a atuação do IBAMA e do ICMBio, sobretudo em relação ao atingimento das atividades fins dessas duas instituições. Ele é da administração direta, como eu disse, ele é um pedaço da presidência da União, da administração direta federal. Todo ministério, na verdade, é um órgão, tem natureza jurídica de órgão da administração direta federal. Aí nós temos como órgão executor o IBAMA, o primeiro deles. O IBAMA foi criado, é uma autarquia, foi criado uma lei de 89 e tem a atribuição de, mais importante, que mais vai nos preocupar, exercer o poder de polícia ambiental, realizar licenciamento ambiental, realizar fiscalização e também atuar supletivamente nas atribuições da União. Trouxe imagenzinha para exemplificar para vocês. No exercício do poder de polícia ambiental, cabe ao IBAMA instaurar um processo administrativo para apurar a infração ao meio ambiente e aplicar as sanções respectivas quando for o caso. Seja uma multa, seja a interdição de uma atividade, de um estabelecimento, da parte de um empreendimento. Então, quando a gente fala na atuação do IBAMA enquanto órgão executor, quando a gente fala, sobretudo, desse inciso primeiro, de exercer o poder de polícia ambiental, eu quero que vocês tenham em mente justamente essa imagem aqui, que é a atuação dos agentes de fiscalização ambiental. Quando vocês pensarem no agente do IBAMA que vai fiscalizar, que vai atrás, que vai lavrar o auto de infração, essa é a finalidade principal, a finalidade mesma do IBAMA enquanto órgão executor da PNMA. É essa atividade de ir para os espaços ambientalmente sensíveis e realizar a fiscalização, saber o que está sendo feito, por quem está sendo feito, se está regular, se estiver regular, apurar administrativamente essa situação, o que pode culminar numa sanção. Tudo isso é a atribuição do IBAMA de maneira geral, que fala do ICMBio daqui a pouquinho, e decorre da atribuição de exercer o poder de polícia ambiental. Então, eu sempre faço um paralelo também para ajudar vocês. Pensem na situação da multa de trânsito. O IBAMA, o agente do IBAMA, o poder de polícia ambiental exercido pelo IBAMA, é como se fosse uma multa de trânsito em relação a obrigações ambientais. Porque se você age em desacordo com a legislação de trânsito e um agente de trânsito verifica a irregularidade, o que vai acontecer com você? Esse agente de trânsito vai lavrar um auto de infração em seu desfavor. Auto de infração esse que vai ser enviado pelos correios para sua residência ou que vai te ser entregue pessoalmente. A partir desse auto de infração, que é um documento dizendo, olha, você praticou um ilícito administrativo, está sujeito à sanção. O que você quer fazer? Você quer pagar e resolver? Você quer se defender? A depender de como você age, você pode apresentar defesa. A sua defesa vai ser apreciada por alguém na própria estrutura da administração pública. E aí podem referendar o auto de infração e te penalizar, você vai ter que pagar multa, você vai perder sua carteira,
o seu carro vai ser apreendido efetivamente, ou se você, sei lá, não, só paguei, era uma multa, tá tudo certo. Essa lógica, que para a gente talvez seja mais fácil de assimilar, é a mesma em termos de fiscalização ambiental e de poder e exercício do poder de polícia ambiental. O fiscal ambiental, e aqui eu falo de maneira mais ampla, do IBAMA, dos órgãos estaduais, dos órgãos municipais, eles, em fiscalização, constatam alguma irregularidade, eles vão lavrar um auto de infração. Esse auto de infração vai ser entregue à pessoa responsável, já indicando, olha, você infringiu tal e tal e tal artigo da lei tal e tal artigo do decreto tal, você está sujeito ao embargo da sua atividade. Você está sujeito a multa de tantos R$1.000. A partir disso, se instaura um processo administrativo para se saber que desfecho, que destino vai ter esse auto de infração. Então, esse elemento, que é um elemento muito importante da aula de hoje, a gente vai parar para aprofundar ele um pouquinho mais, inclusive do início do próximo tópico, que é o licenciamento, é interessante que vocês tenham bem definido isso. Qual é essa atuação administrativa, pessoal? Porque isso aqui não se confunde nada com atuação judicial, com processo judicial, com uma ação civil pública, que é a responsabilização civil, com a ação penal, que é a responsabilização judicial. Ambas são responsabilização judicial, elas se dão no espaço do processo judicial, à luz do CPC, à luz do CPP, de acordo com tudo que vocês já estudaram em processo civil, em responsabilidade civil, que a gente vai aprofundar aqui em termos ambientais, em relação ao direito penal. Agora, a responsabilidade administrativa se opera dentro do processo administrativo no exercício do poder de polícia ambiental realizado no âmbito federal pelo IBAMA. Mas não só pelo IBAMA. O IBAMA tem um irmão mais novo, um irmão que nasceu bons anos depois, em 2007. O ICMBio, o Instituto Chico Mendes, ele foi criado, pessoal, para deslocar, para abraçar um pouco das atribuições do IBAMA, porque o IBAMA estava muito grande em termos de atribuições. Então, o que foi feito? Olha, vamos criar uma outra entidade, aqui atribuições do IBAMA, vamos criar uma outra entidade para que ela pegue um pouco dessas atribuições para ela, para que a gente consiga otimizar a atuação desses órgãos ambientais. Então, o ICMBio surge muito tempo depois do IBAMA para realizar algumas funções parecidas e algumas funções mais específicas. Mas o ICMBio também exerce o poder de polícia ambiental. Vai fazer isso, o exercício do poder de polícia ambiental do ICMBio será exercido em áreas específicas, em unidades de conservação específicas, desde que sejam unidades de conservação federais. Por exemplo, no Mato Grosso do Sul, a gente tem uma série de unidades de conservações federais. No Pantanal, a gente tem o Parna Pantanal, que é o Parque Nacional do Pantanal, que é uma UC, uma unidade de conservação do tipo Parque Nacional, instituída por um ato federal. Então, o Parque Nacional do Pantanal, ele é uma UC federal. E, portanto, o poder de polícia ambiental no Parna Pantanal tem que ser exercido pelo ICMBio e não pelo IBAMA. Então, sempre que vocês estiverem diante de uma unidade de conservação federal, em regra, quem vai realizar a atividade de fiscalizar, apurar, multar uma pessoa, embargar a obra, aplicar a sanção que for, vai ser o ICMBio e não o IBAMA. Então, o IBAMA vai se preocupar com situações mais gerais em termos do poder de polícia ambiental. O ICMBio vai exercer esse mesmo poder, mas em espaços especialmente protegidos pela legislação ambiental, que são as unidades de conservação que estão descritas na lei do SNUC, SNUC, que nós vamos estudar, acho que daqui umas 2 aulas. Então, sempre que eu estiver diante de uma UC federal,
lá dentro, quem vai exercer o poder de polícia ambiental é o ICMBio e não o IBAMA. Mas percebam também que o ICMBio tem atribuições ligadas a ecoturismo, conservação de biodiversidade e educação ambiental, também ao manejo dos recursos naturais nas atividades de extrativismo e populações tradicionais. Então, o ICMBio é o irmão mais novo do IBAMA com atribuições específicas voltadas para esse nicho de atuação, especialmente unidades de conservação federais e também algumas outras especificidades que são próprias da atuação do ICMBio. ICMBio e IBAMA, que são considerados pela lei da PNMA como órgãos executores. E aí nós temos entidades estaduais e municipais no organograma, no sistema de funcionamento do CISNAMA. Essas entidades, pessoal, elas vão ser a manifestação daquilo que nós conversamos um pouco na aula passada sobre a Constituição Federal atribuir a competência administrativa comum para que todos os entes federados façam a proteção do meio ambiente. Não cabe só à União fazer a proteção do meio ambiente. Cabe aos estados, cabe ao DF, cabe aos municípios. Portanto, todos os entes federados vão ter os seus órgãos ambientais, sejam eles estaduais, sejam eles municipais, sejam eles da administração direta, seja da administração indireta. Ou seja ele uma secretaria só no governo, seja ele uma autarquia, uma fundação. Mato Grosso do Sul, a gente tem o IMASU, que é uma autarquia estadual. No município de Campo Grande não existe autarquia, existe só o município como a administração direta, que possui também uma secretaria dedicada a assuntos de meio ambiente, e todos esses entes vão exercer o poder de polícia ambiental nas atribuições dentro dos seus espectros de atribuição, e por isso que eu digo que, de certa forma, IBAMA, ICMBio, entes estaduais, municipais, eles podem ser todos englobados como se fossem todos órgãos executores da PNMA, sobretudo em relação ao exercício do poder de polícia ambiental. Sobre ele a gente vai falar um pouquinho melhor agora, pessoal, para que vocês não tenham dúvidas a respeito disso. Primeiro ponto, uma definição de poder de polícia. Poder de polícia é uma coisa que vocês possivelmente viram em tributário, que vocês possivelmente viram em administrativo e que vocês estão vendo agora mais uma vez. A gente fala em poder de polícia nessas áreas dentro da administração pública, como em tributário, administrativo e ambiental, especialmente para que a gente não faça a confusão. Vocês estão terminantemente proibidos de confundir poder de polícia com polícia judiciária ou com polícia militar. Tá? Então a gente conceitua e diferencia. O poder de polícia sobre o qual nós estamos falando agora, ele é a atuação de autoridade administrativa que intervém no exercício de atividades capazes de colocar em risco interesses coletivos. E muito importante, atividades lícitas. Então, o poder de polícia sobre o qual nós estamos falando, ele é a atuação da administração pública voltada a regular ou a limitar alguma atividade lícita para que não haja risco à coletividade. Essa é a mais tradicional, mais clássica do que é poder de polícia. Que é o nosso objeto de estudo.
que é muito diferente da polícia judiciária, que é muito diferente da polícia militar. Pessoal, repito, vocês não podem, sobretudo vocês de fim de curso, vocês não podem de forma alguma confusão disso aqui. O nosso poder de polícia ambiental que a gente está estudando, ele é atuação de atividades para evitar danos coletivos. E para a gente aqui, agora em direito ambiental, quando a gente olha para a polícia judiciária, a gente está olhando para uma coisa que é, apesar dos nomes, apesar de estar escrito polícia aqui, aqui e aqui, são todas coisas bem distintas. A polícia judiciária, a gente pode vincular ela à noção de investigação de mente ilícita. Ou seja, crimes. Eu estou diante de uma estrutura jurídica dedicada à investigação de crimes. Se uma pessoa mata outra, quem tem que ser chamado? A polícia judiciária. Um delegado de polícia, ele está vinculado ao quê? A que tipo de atuação? A polícia judiciária. E aqui a gente vai ter, no direito brasileiro, duas entidades que são polícia judiciária. Federal. Federal. Que são as polícias que têm delegado, que são as polícias que vão investigar crimes. Fundam nosso poder de polícia aqui é o poder de polícia do fiscal de trânsito. É o poder de polícia, em especial agora, do fiscal ambiental, que vai lavrar um auto de infração e abrir um procedimento administrativo para apurar essas irregularidades administrativas. Sempre atuando na administração pública. A polícia judiciária trabalha como, pessoal? Vinculado ao judiciário, de certa forma. Porque isso aqui resulta sempre na condução de um inquérito policial ou de um termo circunstanciado de ocorrência, ou de um TCO. Como que tramita o inquérito policial? O que vocês estudaram em processo penal? O inquérito policial tramita presidido por um delegado de polícia ou um delegado da Polícia Federal, com controle externo pelo Ministério Público e ainda a supervisão do Judiciário. Então, isso aqui é processo penal, dentro dessa lógica de investigação criminal. E aí, a Polícia Militar é outra coisa que não tem nada a ver com a história. Ela não investiga para começo de conversa. Ela reprime. Isso. Vulgos conhecidos como crimes. Ela reprime. Ela não investiga. A polícia militar
ela tem atuação ostensiva e repressiva, para reprimir. O policial militar é um indivíduo que trafega com a viatura, vendo se eventualmente algum crime vai ser cometido em algum lugar. E se ele tiver alguma suspeita, ele pode parar e interromper. A polícia militar é a polícia que atua para impedir a prática de um dado crime. Então, essa noção da polícia, a noção da atribuição da polícia militar, ela é bem diferente. Não se confunde com a polícia civil. Na polícia militar não existe delegado, por exemplo. No Brasil, a polícia ela é militarizada. Estrutura militar pautada na com o próprio escalonamento do pessoal, dos indivíduos que compõem as forças militares, dentro da graduação militar também. Então, a noção é uma força militarizada, com treinamento específico, com ação específica para reprimir crimes. A Polícia Civil, a Polícia Federal vão investigar crimes. Esses caras são civis. Delegado é um civil, delegado não é militar, delegado não tem patente. Ele é um servidor público, que vai ter porte de arma. É um servidor público civil. Esse pessoal aqui é diferente. Eu quero dizer, não façam confusão, tá? Cada um tem as suas atribuições e a gente está olhando para isso aqui. Vocês, pelo amor de Deus, não me confundam um fiscal do IBAMA com um agente de polícia ou com um soldado da polícia militar, porque exercem atribuições distintas. A gente está falando agora de poder de polícia ambiental ou administrativo. Você já deve para que quem, por algum acaso, não viu, não teve essa dúvida, não faça essa confusão, por favor. Então, voltando, a gente eu gasto 2 slides que eu tentei resumir aqui para vocês, só para fazer essas distinções. O que é o nosso poder de polícia, o poder de polícia ambiental, e a diferença entre a polícia administrativa / ambiental da polícia judiciária. E a Bedauer fala bem que polícia administrativa restringe atividades lícitas. Polícia judiciária impede atividades ilícitas, auxiliando o poder judiciário. Nossa polícia administrativa está dentro das estruturas da administração pública, seja ela federal, estadual, distrital ou municipal também. Mas o ponto que mais nos interessa em relação a esse tema é esse slide aqui, são esses elementos, os elementos do ciclo de polícia, do ciclo que vai ser observado para que esses órgãos executores da PNMA façam a sua atuação relacionada ao exercício desse poder de polícia, que nada mais é do que o exercício da competência administrativa comum dos entes federados em defender o meio ambiente. Esse ciclo de polícia, isso aqui só é feito para que a gente entenda, só para fins didáticos, essa divisão em 4 pontos, pessoal. Ele começa primeiro com uma ordem abstrata, uma ordem geral. Geralmente, a gente fala de legislação e regulamentos aplicáveis de maneira geral às pessoas e que vão trazer condições para o exercício de atividades privadas. Quero ser um empresário que exerça qualquer atividade que tenha a ver com extração de madeira. Eu faço extração de madeira e melhoramento e revendo, que seja. Existe todo um arcabouço jurídico que vai se aplicar a essa minha atividade, trazendo condições para que ela seja exercida. Por exemplo, me obrigando a buscar um licenciamento junto a um órgão ambiental.
Guilherme, você quer fazer essa atividade? Beleza, mas eu, Estado, estou te dando uma ordem, estou te dando aqui um caminho a ser seguido para que você possa realizar essa sua atividade privada. Em um segundo momento, eu preciso ir atrás do consentimento do Estado, da anuência, da concordância da Polícia Administrativa. Eu preciso pedir uma autorização, uma licença, falar, olha, Estado, então, eu quero produzir essa atividade de extração de madeira. E eu sei que, pela legislação, eu preciso da sua autorização. Você me autoriza? Em linhas gerais, funciona assim. Você me licencia, Estado? Ou em uma situação não ambiental, você precisa de um alvará para o seu negócio. Você precisa de uma autorização do Estado, seja um órgão municipal, estadual, federal, mas de uma autorização dizendo, olha, você pode funcionar. Você está de acordo com os regulamentos específicos. Então, no segundo momento, eu peço autorização ao Estado e o Estado pode me autorizar ou não, dependendo da situação. Mas, uma vez autorizado, eu estou sujeito aos pontos 3 e 4. Uma vez autorizado, eu vou estar sujeito à fiscalização. Eu estou realizando a minha atividade de extração de madeira, eu tenho licença ambiental para isso e, periodicamente, eu vou ter agentes do IMASU, do órgão estadual do meio ambiente, no meu empreendimento, no meu negócio, para fiscalizar como tudo está sendo feito. Como eu estou realizando a extração, o manejo, o envio, como eu estou contabilizando no sistema próprio os documentos de origem florestal, os DOFs, como que está acontecendo isso. E se eu estiver regular, tudo certo, tá lindo, o ciclo não vai se completar. Mas se na fiscalização se evidencia irregularidade, eu estou sujeito à sanção. Eu serei sancionado. Eu vou sofrer uma reprimenda prevista em alguma lei. Eu vou sofrer uma multa, um embargo, uma suspensão. Tudo isso pode acontecer. A noção do poder de polícia, então, e essa fragmentação dessa ação em 4 pontos é para a gente entender como isso se dá. Então, eu tenho no ponto 1, abstratamente, regras que se aplicam a todos e condicionam atividades. Condicionam atividades por quê? Porque são atividades que podem colocar em risco bens coletivos. Lembra do princípio do poluidor-pagador? Eu não posso privatizar o lucro e socializar os prejuízos. Então, estou sujeito a limitações. Segundo momento, bato na porta do Estado. Estado, então, eu queria fazer aquela atividade lá. Posso? Pode. Estou sujeito à fiscalização. Serei fiscalizado. Tá tudo certo? Lindo. Não tá certo? Estou sujeito a uma sanção. E tudo isso se dá no exercício do poder de polícia e no âmbito da atuação administrativa desses entes executores, do IBAMA, do ICMBio, órgãos estaduais, órgãos municipais. Não confundam, pelo amor de Deus, com o processo judicial, porque são âmbitos de atuação bastante distintos. Ah, e o ponto 4 é o ponto que vai gerar um processo administrativo. No ponto 4 é que há a lavratura de um auto de infração. No ponto 4 é que você vai receber o papelzinho, o extratozinho lá com o valor de multa e vai te dizer que regras você infringiu. E a partir dele vai ser aberto um processo administrativo que pode resultar, que pode desaguar na imposição de multa à pessoa que ofendeu, que desrespeitou as regras aplicáveis, sobretudo os termos da sua licença ambiental. Então, é a partir disso que a gente para falar do nosso segundo tópico, tentar ser rápido nele, que é o tópico do licenciamento, pessoal, que na programação do hábito do material está na unidade 2 ainda. O licenciamento, ele tem que ser enxergado, a gente precisa enxergá-lo como o ponto 2, como eu acabei de falar.
o licenciamento, a atuação do Estado dizendo, fulano, você quer realizar atividade tal e você para isso precisa de licença, estou te dando a licença, é exercício do poder de polícia e bem representa em que ponto dessa lógica, dessa dinâmica nós estamos. Falar em licenciamento ambiental é falar que o Estado está te autorizando, está concordando, anuindo, aquecendo com que você realize uma atividade tal, desde que você cumpra condições para essa licença. Então, nós temos aqui, nós saímos agora da Lei 6938 para falar da LC 140 de 2011. É uma lei complementar que justamente se preocupa com o licenciamento. Parênteses, se você for fazer concurso do IBAMA, decore essa lei, fecha parênteses, mas ela é bem curtinha, agora sim eu fecho parênteses, que vai trazer para a gente como se dá esse licenciamento e como se dá, e muito importante também, a divisão de atribuições entre esses entes todos. Porque a gente está falando, tá? São executores federais, municipais, distritais, e aí, como que essa galera trabalha todo mundo junto? Como é que eu divido quem é do quê? E a gente vai ter essa divisão justamente nesse aspecto do licenciamento e, no segundo momento, também divisão de atribuição para fiscalização. Então, a gente tem aqui agora, pessoal, regras específicas sobre como isso aqui vai se instrumentalizar, como esses pontos 2 e 3 vão ser divididos e implementados por todos esses entes executores. Então, a partir do que está na LC 140, a gente tem primeiro a definição. O que é licenciamento ambiental? É justamente um procedimento administrativo que vai licenciar atividades efetiva ou potencialmente poluidoras ou que de qualquer forma possam causar degradação ambiental. Então, é legal a gente ter em mente, como eu coloquei aqui, que o licenciamento, ele justamente vai ser um instrumento de compatibilização entre a vontade de alguém realizar uma atividade econômica e, portanto, do desenvolvimento, mas falar, opa, calma aí, você não pode fazer de qualquer jeito. Você está sujeito a algumas limitações de ordem ambiental para proteger o meio ambiente. Então, o licenciamento e a licença que deriva desse processo é justamente um mecanismo de garantir esse ponto de equilíbrio buscado pelo desenvolvimento sustentável. Pessoal, vocês que já estão avançados, que já são todos já advogados, bacharéis quase, não confunda licenciamento ambiental com a licença do direito administrativo. Direito ambiental e direito administrativo, como vocês devem ter percebido, eles têm muitos pontos de interseção, que eles se conectam. Mas, em algumas áreas, eles parecem se conectar, mas você tem que respeitar a diferença entre eles. Em direito administrativo, você estuda o que é uma autorização, o que é uma licença, o que é uma concessão. Na parte de direito administrativo, em que você estuda a relação entre o Estado com os particulares. A licença administrativa é diferente da ambiental. Licença para o direito administrativo é aquele ato vinculado que autoriza alguém a fazer alguma coisa. No direito ambiental, essa conotação não existe. Licença é o documento resultante do processo de licenciamento. Ponto. Essas elucubrações, esse aprofundamento que o direito administrativo faz, essa diferenciação meramente, né? É vinculada a discricionário, etc. Isso aqui a gente não faz. Em ambiental, a gente esquece isso. São palavras idênticas, licença e licença, só que vinculadas a ramos de direito diferentes e que, portanto, vão ter um conteúdo diferente. Então, o que você já viu de licença administrativa, guarda para o administrativo. Aqui a licença é apenas o documento que deriva do processo de licenciamento. E a gente tem aqui, além disso, gente, quem deve licenciar?
todo mundo tem que licenciar? Se eu quiser abrir uma banquinha para vender limonada na frente da minha casa, eu preciso pedir licença ambiental? Não. Existem atividades específicas que, para que você as inicie, você precisa de licenciamento. Quais são elas? Olha aqui o CONAMA. O CONAMA diz para a gente, por meio de uma resolução, quais atividades no território nacional precisam ser licenciadas por um órgão ambiental. Quem tiver curiosidade, dá uma olhadinha, o link está aqui para vocês. Eu até recomendo que vocês façam isso no anexo 1 da resolução. Passem o olho, vão ver que bastante coisa tá lá. É sempre dividido por área de atuação. E, pois bem, temos o licenciamento como um elemento do exercício do poder de polícia e temos toda essa galera, todos esses entes fazendo licenciamento. Mas e aí? Como que vai se dar essa divisão? Quem vai fazer o quê? O que é do IBAMA? O que é da União? O que é federal? O que é estadual? O que é municipal? Quem faz o quê? Como isso é dividido? Isso tudo a LC 140 trouxe para a gente, pessoal, a partir do que a gente já sabe, já falamos algumas vezes, das disposições do artigo 23 da Constituição Federal, que estabelece que a competência administrativa em matéria ambiental é comum a todos os entes. Então, a LC vai dizer para a gente, no primeiro momento, quais atribuições de licenciamento são da União. A gente vai observar aqui que existem algumas situações comuns. Área de fronteira com outros países, abrangendo outros países. Pode ser só o Estado? Não, isso interfere em interesse nacional. União. Diante de áreas oceânicas internacionais, pode ser o Estado? Não, tem que ser a União. Terras indígenas, pode ser o Estado? Não, porque a terra indígena é terra da União. Ela é demarcada, os indígenas podem nela viver, mas ela pertence à União. A matrícula daquele imóvel é da União. Se eu estou diante de uma unidade de conservação instituída pela própria União, se a União disse, isso aqui é um parque nacional que eu vou cuidar, quem tem que licenciar a atividade lá? A União. Se a atividade é localizada em 2 ou mais estados, dá para os estados, cada um, licenciar um pedaço? Não, preciso ter uma visão mais completa. Para que eu tenha uma visão completa, eu preciso de uma visão federal, uma visão nacional. Então, sempre existe uma lógica por trás do interesse no licenciamento dessas hipóteses de competência do órgão federal para licenciar ambientalmente atividades. A gente também tem caráter militar, que vão ter também relação com a soberania nacional e, portanto, com interesse federal. Material radioativo e energia nuclear também, por força até de disposições constitucionais, competem à União e a nenhum outro ente federativo. E também a lei traz para a gente uma brecha dizendo, olha, além disso aqui, pode existir um ato administrativo, um ato do Poder Executivo, que elenque outras hipóteses de licenciamento federal. Mas a gente tem, no geral, todas essas noções, todas essas situações em que o interesse da União se faz presente, quem vai ter que licenciar é o órgão federal. E aí eu vou para o municipal, vamos pular aqui. Então, o órgão federal vai ter que licenciar naquelas situações. O órgão municipal vai ter que licenciar aquilo que lhe é de interesse, especificamente para aquela localidade. O que é de interesse para a localidade do município? A gente tem os CEs instituídas pelo próprio município, o próprio município disse, olha, isso é uma unidade de conservação que merece especial proteção ambiental e eu estou instituindo. Quem tem que licenciar o que vai acontecer lá dentro? O município. E aqui também existe aquela válvula
que pode existir um ato administrativo que traga outras possibilidades de licenciamento municipal. Então, percebam que é muito limitado, muito restrita a situação em que você vai ter o município atuando como órgão licenciador. A gente tem, então, um espectro, um rol de situações específicas de interesse federal que vai caber ao órgão federal, ao IBAMA, por exemplo, o licenciamento. Tenho, por outro lado, situações muito específicas e bem diminutas em que vai caber ao município licenciar. Quem tem que licenciar, então, o que não é da União nem do município? Como sempre, como em tudo, os estados têm competência residual e, portanto, os estados serão responsáveis por mais de 90% dos licenciamentos. A lei diz para a gente que, cabe ao estado promover o licenciamento ambiental de tudo que não tiver no artigo 7º, que é da União, e no 9º, que é o município. Ou seja, meu amigo, se ferrou. O que não for nem dele é seu. Se vira. Abraça que já era seu. Que já é seu. E aí, a gente tem também a mesma regrinha. Se eu tenho um alcer estadual, o estado tem que licenciar qualquer atividade que seja exercida no interior ou que envolva os arredores dessa unidade de conservação. Mas percebam que a União, interesse federal, município, apenas se for um ser municipal ou em algumas situações em que ato administrativo dispõe de maneira diversa, e estados, todo o resto. Então, se eu moro em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, se eu moro em qualquer cidade de Mato Grosso do Sul, e eu vou realizar uma atividade, vou iniciar um empreendimento que exige licenciamento ambiental, 90% dos casos, pelo menos, eu vou precisar procurar o IMASU, bater na porta do IMASU e falar: IMASU, então, no exercício do seu poder de polícia enquanto órgão do CISNAMA, eu preciso que você me dê a anuência, licencie a minha atividade. Então, por favor, assim faça. Então, essas são as diretrizes da LC 140 para que a gente tenha o exercício do licenciamento de maneira organizada, coordenada entre os entes federados e seus respectivos órgãos ambientais. Regra importante, pessoal, nível federativo único. Como a gente acabou de ver, existem essas regras para a divisão das competências administrativas para licenciar. Quer dizer que, se eu vou realizar um empreendimento que abrange a um só tempo Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, a competência do órgão federal. Isso quer dizer que o órgão estadual não pode me dar essa licença, que eu não posso pedir licença parte para Mato Grosso e parte para Mato Grosso do Sul. O artigo 13 da lei diz para a gente que os empreendimentos e atividades são licenciados ou autorizados por um único ente federativo de acordo com as suas competências, de acordo com as suas atribuições. E aí a gente tem na sequência uma regrinha bastante interessante. Porque percebam, na minha situação, eu estou com esse meu empreendimento que abrange 2 estados. E aí eu vou ter que pedir o licenciamento para a União. Só que a União, por alguma razão, sei lá qual, ela bloqueou, ela não está tendo condições de processar todos os pedidos de licenciamento que ela está recebendo. Ou naquela superintendência do IBAMA está tudo travado, não tem pessoal, por qualquer razão. Eu tinha a ideia de começar a minha empresa agora no fim do ano, só que já faz 1 ano 2 anos, já estou em fim de 22 e nada da minha licença. O que acontece? Se o órgão competente para o licenciamento não cumprir os seus prazos, eu posso então falar: banana para você não me deu licença, eu preciso ganhar dinheiro, eu vou trabalhar. Sinto muito. Isso é interessante. A lei diz que
os órgãos ambientais, licenciadores, são obrigados a entregar o licenciamento dentro dos respectivos prazos. Mas, se esses prazos não forem cumpridos, não existe licenciamento tácito. Ou seja, ainda que seja obrigação do órgão licenciador cumprir seus prazos, e ainda que ele esteja demorando excessivamente na entrega da licença, eu não posso começar a atividade sem a licença. A lei pensa em uma solução diferente. Ela diz, olha, você não pode começar a trabalhar ainda, não existe licenciamento tácito. No entanto, nessa hipótese, vai surgir algo chamado de competência supletiva. O que é isso? Competência supletiva, pessoal, é um puxão de orelha no ente do Cisnama que não entregou licenciamento a tempo. A lei fala para a gente, olha, se eu tiver uma situação em que não existe órgão ambiental na localidade, eu vou chamar pela competência supletiva outro órgão ambiental. Então, se eu, por exemplo, não tenho um órgão ambiental capacitado do município, eu vou chamar o Estado. Eu tinha que licenciar no município porque é uma situação pertinente ao mal-ser municipal. Só que o município não me entregou a licença a tempo. Eu vou lá do Estado. Estado, é o seguinte, é seu. Ele já descumpriu o prazo e eu preciso trabalhar. Eu preciso começar a fazer a minha atividade. E aí a gente tem a situação. Se eu não tenho órgão ambiental no Estado ou no DF, a União aparece. Então, a lógica é que o maior abrange o menor. Inexistindo órgão ambiental capacitado no Estado e no município ao mesmo tempo. A União assume tudo. Então, são situações. E aqui, até meu exemplo anterior não foi tão feliz, porque não se aplicaria, porque eu falei que o IBAMA estaria atrasando, mas se eu tenho uma situação em que esses órgãos municipais, estaduais ou distritais não conseguem entregar a tempo as licenças, você chama os órgãos maiores para que eles entreguem, para que eles façam isso e para que a atividade que a pessoa pretende desenvolver possa ser desenvolvida, mas respeitando também os condicionamentos ambientais. Competência supletiva, então, tem essa conotação. Não conseguiu entregar a tempo, não tem competência, aqui não no sentido jurídico técnico, no sentido mais leigo, ou não existindo órgão ambiental capacitado, você chama supletivamente outro órgão. O que é diferente, pessoal, de competência subsidiária nas diretrizes da LC 140. Na subsidiária, a gente não tem essa noção de penalização, a gente tem uma noção de cooperação, de ajuda, de auxílio, de socorro, de forma com que esses órgãos licenciadores possam pedir apoio de ordem técnica, científica, administrativa ou financeira para outros órgãos licenciadores, desde que isso seja solicitado. Então, eu, Estado de Mato Grosso do Sul, posso solicitar para os órgãos federais alguma espécie de apoio. Conhecimento científico, apoio administrativo, de pessoal, apoio orçamentário. Eu, município, posso pedir para o Estado, posso pedir para a União. Essa é a competência subsidiária, para que eles atuem de maneira convergente e se auxiliem, lembrando do modelo cooperativo de distribuição de competências já delineado pela Constituição Federal e aqui detalhado pela LC 140. Então, subsidiária é auxílio desde que solicitado. Tá aqui, ó. Desde que solicitado. Diferente da supletiva, que é o puxão de orelha quando não existe ou quando não consegue trabalhar de maneira devida o órgão licenciador competente, como exceção da regra do licenciamento por único ente federado. E aí, pessoal, a gente tem a competência para fiscalização. A gente falou até agora de competência para licenciamento, a gente tem no artigo 17 da lei competência para fiscalizar.
Então, a gente vai ter a situação que, em regra, quem fez o licenciamento tem competência para fiscalizar e lavrar auto de infração. Então, em regra, se foi o órgão estadual que licenciou seu empreendimento, cabe ao órgão estadual também realizar a fiscalização e, se for o caso, te penalizar. Só que isso, pessoal, parágrafo 3º do artigo 17, não impede que os entes ambientais se auxiliem. É muito comum, por exemplo, em Mato Grosso do Sul, o IBAMA vai fazer uma operação numa região tal. Região de Corumbá, por exemplo, por conta da extração de minério lá. E comece a passar por várias propriedades que foram todas licenciadas, atividades todas licenciadas por entes estaduais. Agentes do IBAMA vão até a área, fiscalizam e lavram auto de infração. Acontece. Também acontece de áreas que sejam federais, algum fiscal do IMASU passar e lavrar auto de infração. Pode? Pode. Só que aí a lei dá para a gente uma solução, que vai falar, caso também aconteça o problema, e isso é importante, caso aconteça o problema de você ter a duplicidade de multa. Porque imagine se o IMASU passa hoje e lavra um auto de infração. O IBAMA passa semana que vem na mesma propriedade, no mesmo empreendimento, diante da mesma situação, e lavra outro auto de infração. Aí a lei vai apenas dizer para a gente, olha, vai prevalecer o auto de infração do órgão licenciador. Então, se é um licenciamento estadual, o IBAMA passou e multou, o Estado passou e multou, o do IBAMA vai ser descartado. Só vai prevalecer, só vai ser mantido o auto de infração estadual. Mas a regra, que não é tão regra assim, a regra é quem licencia é quem fiscaliza. Nada obstante, também pode haver fiscalização por outros entes que não aquele responsável pelo licenciamento. No entanto, em caso de duplicidade de autuação, prevalecerá o auto de infração do órgão licenciador. Então, são algumas regrinhas, algumas disposições, são bem simples de entender, sobre a fiscalização, e não agora só sobre licenciamento. Mas competência para o licenciamento, como vocês podem ver, traz consequências para a competência para a fiscalização também. E aí, pessoal, a gente tem as fases do licenciamento ambiental. Então, a gente já sabe que o licenciamento ele é um dos ciclos do poder de polícia ambiental. Eu preciso pedir para o Estado a autorização. A gente já entendeu como se dá essa divisão de atribuições entre os entes federais, estaduais, distritais e municipais para o licenciamento. Mas esse bendito licenciamento, como é que isso se dá? Como é que isso ocorre? Pessoal, o licenciamento ele vai adotar um modelo trifásico. Licenciamento, que é como a gente falou, vai resultar numa licença ambiental. Licença ambiental é o ato final do licenciamento. É como se fosse a sentença ao fim da primeira fase do processo judicial. Para que eu chegue a essa licença ambiental, eu vou precisar passar por 3 fases distintas. Primeiro, eu preciso conseguir a licença prévia. Antes de eu fazer qualquer coisa, eu vou no órgão ambiental e peço uma licença na fase preliminar. Só para falar para o órgão ambiental o que eu estou pensando, o que eu estou concebendo, o que eu quero fazer. E o órgão ambiental pode me autorizar ou estabelecer condições para que eu faça alguns ajustes para adequar esse meu projeto para que eu obtenha a minha licença prévia. O prazo dela não pode ser superior aos 5 anos. Em um segundo momento, com a minha licença prévia já autorizada, agora eu posso tirar do papel o meu projeto e torná-lo real, e edificá-lo, construí-lo. Eu posso, a partir de agora, instalar a minha empresa, instalar a minha atividade, o meu empreendimento.
E aí, nesse segundo momento, eu posso, a partir da instalação, eu posso agora chamar o órgão ambiental e falar, olha, tá aqui, é isso. Eu tinha concebido, você autorou a concepção, agora eu implementei. Tá correta a implementação? Posso, no fim, começar a operar? E aí, a licença de operação é a última licença, é a última fase do licenciamento, que vai ter um prazo entre 4 e 10 anos, em que você é autorizado a funcionar, a trabalhar a partir do que já foi autorizado. Então, tá tudo certo? Tá tudo certo. Então, você pode agora, a partir de agora, começar a realizar a sua atividade e se sujeitar periodicamente à fiscalização, mas sempre que a LO expirar, você vai precisar obter uma nova licença, uma renovação da sua LO. Você vai precisar periodicamente buscar com que seja feita a renovação da sua licença de operação. Então, 3 fases: licença prévia, licença de instalação e licença de operação. E aí, pessoal, existe um elemento que seria um quarto elemento, de certa forma, para algumas atividades mais específicas. O que a gente viu até agora é que o que exige licenciamento é qualquer atividade potencial ou efetivamente poluidora. Só que existem atividades consideradas como de significativa degradação do meio ambiente. Por exemplo, hidrelétrica. Por exemplo, minas. São atividades que têm impacto considerável no entorno em que são instaladas. Seja impactos sociais, econômicos, sejam também impactos ambientais. Então, atividades consideradas pelo CONAMA como atividades significativamente degradadoras, elas estão sujeitas a um outro requisito, um requisito extra, um requisito plus, que é o estudo de impacto ambiental, o EIA, que vai ter um relatório final, que é o RIMA, que é o Relatório de Impacto sobre o Meio Ambiente. Então, para essas atividades, pessoal, a gente, antes de ter a LI, a gente vai fazer esse estudo. Então, o empreendedor que quer obter o licenciamento ambiental de uma atividade significativamente degradadora, ele, em acréscimo a essas fases da licença, ele vai ter um requisito prévio à licença de instalação. Então, se eu quero construir uma hidrelétrica, antes de eu poder instalar essa hidrelétrica, eu preciso me sujeitar a esse requisito extra. Eu preciso realizar um estudo de impacto ambiental. E sou eu mesmo que realizo, tá? Eu, empresário, que mando, que contrato uma equipe para realizar um estudo de impacto ambiental. E o conteúdo desse estudo de impacto ambiental, ele é registrado em um relatório, no RIMA. E a RIMA parece uma sigla esquisita, não se assustem, é apenas um estudo com o respectivo relatório para atividades consideradas significativamente degradadoras. Cito, por exemplo, a situação de hidrelétricas e de minas. A finalidade do RIMA, pessoal, é importante, embora ele se paute, se baseie em um estudo técnico que vai demandar análise de engenheiros de várias áreas, de biólogos, de geólogos, do que for, embora ele trabalhe, ele levante informações muito técnicas, ele tem um público muito específico, que é a população que pode ser impactada por essa obra, por esse empreendimento. Então, é interessante a gente saber que esse RIMA não será, não tem que ser, não pode ser um documento muito rebuscado
ou inacessível. Ele precisa ser um documento que, com muitos gráficos, de maneira muito didática, muito simples, muito desenhos, muitos pentes abertos e rabiscados, se consiga demonstrar da maneira mais clara possível para as pessoas quais são os impactos esperados daquele empreendimento. Inclusive, alguns RIMAs são posteriormente discutidos em audiências públicas. Ano passado, esse ano, e uma outra turma de ambiental. Eu até consegui passar para o pessoal, em Corumbá a gente estava tendo a instalação, Corumbá ali na bacia do Alto do Paraguai, existem alguns empreendimentos que estão tentando se instalar na região ali dos afluentes do Rio Paraguai. E um dos RIMAs foi, acho que talvez em abril ou maio desse ano, foi submetido a uma audiência pública virtual, né? Mas em que os expositores da empresa, em que técnicos foram, apresentaram um RIMA, abriram para perguntas da população, tinha até bastante gente acompanhando, interessada, foi bastante interessante acompanhar essa audiência pública de discussão de um RIMA, que tem essa finalidade, possibilitar a discussão, a análise desse empreendimento e os benefícios e malefícios que ele pode trazer. Isso antes mesmo da instalação. Antes de eu mandar construir a minha hidrelétrica, eu preciso realizar esse estudo e discutir para depois eu conseguir instalar. E aí, esse EIA-RIMA, como eu disse, ele é feito ele coordenado, ele é contratado pelo empresário e é levado até a administração pública. Só que a administração que vai dizer, olha, concordo, não concordo, não existe vinculação. O empresário, então, está sujeito a fazer o EIA que é relatado, levado a termo no RIMA, fala de administração pública, está aqui, ó, órgão licenciador, está aqui. Fiz o estudo, esses são os impactos esperados. Posso fazer? A administração, por meio dos órgãos técnicos, vai analisar e dizer sim, não, mais ou menos, calma. Pode, mas tem que adequar aqui ou ali. Então, o EIA-RIMA surge enquanto elemento adicional desse processo de licenciamento para atividades que não só sejam efetivas ou potencialmente poluidoras, mas que sejam significativamente degradadoras. Pessoal, missão cumprida, eu excedi 7 minutos da minha meta, mas tá bom. Eu falei 2h30 na outra turma, como eu disse há pouco. Muito obrigado pela atenção de quem assistiu esse vídeo até aqui. Peço desculpas mais uma vez a vocês por não conseguir estar presente em tempo real, ao vivo. Mas, como sempre, fico à disposição de vocês. Não percam esse conteúdo. Bom, se você está aqui, você já não perdeu esse conteúdo. Mas é isso, pessoal. Excelente final de semana para todo mundo. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro.